nome de Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Você crê que esse avivamento que já foi falado aqui nesta noite começa hoje? Você crê que começa agora? Você crê que vai começar a partir de uma prática que o Senhor vai estar nos direcionando nesse altar, nesse dia? Porque a palavra que Ele trouxe ao meu coração é uma palavra de avivamento. Porque Ele está nos chamando para perto. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Não se preocupa que não vai sair uma besta fera do Apocalipse. Algumas pessoas têm medo de abrir o livro, achando que vai sair uns anjos esquisitos lá de dentro. Não é assim, pastor? Eu pensei isso por vários anos de vida. Apocalipse, meu Deus, eu nem vou chegar lá. Mas não vai sair nenhuma besta fera daí não. Porque Apocalipse é o livro da consumação. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Deus tem algo ao nosso coração. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras. Eu sei do teu trabalho árduo, da tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que põem à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, você tem suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei. Eu tirarei o seu candelabro do lugar. Mas uma coisa a seu favor eu tenho: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Diga comigo assim: acima de tudo, acima de todos, acima de tudo, acima de todos, avivamento. Você não entendeu? Você vai entender. Tome o teu lugar. Aleluias. Glória a Deus. O livro do Apocalipse é um livro, como eu já falei, que por muitos anos a gente tinha uma impressão curiosa e diferente dele. A gente achava que era um livro confuso demais para se ler. Um livro de simbologia, um livro de interpretação um pouco mais detalhada e curiosa. Um livro que tem algumas coisas que a gente não consegue com a racionalidade compreender. Então, por muitas vezes, nós olhamos para esse livro com distanciamento. Nós olhamos para o livro do Apocalipse como se fosse algo da eclesiastia, da igreja, em que eu não pudesse ter domínio. Mas a verdade é que o livro de Apocalipse, como eu já disse, é o livro da consumação. É o livro que conta um fim da sua história. É o livro que diz que você já venceu. É o livro que decreta e declara que todas as coisas já foi consumada e que nós já estamos assentados em um novo céu e numa nova terra. Então é um livro que nos atrai, não por todas as suas simbologia, mas porque o soberano de todas as coisas já determinou o fim das coisas. Apocalipse, a palavra na tradução original significa tirar o véu. O que seria esse tirar o véu? Imagina você em um teatro, esperando, as cortinas estão fechadas e você não sabe o que vai acontecer quando abrir as cortinas, apenas que será revelado. Esse tirar o véu que Apocalipse traz para nós é como se você pudesse dar uma espiadinha por trás para descobrir quem é o diretor da história. Para descobrir quem é o autor, quem está no controle dos bastidores. E isso é Apocalipse, revelando que quem está no controle de todo o bastidor é aquele que iniciou no Gênesis, que decorreu todo o texto bíblico e que agora está dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores, acima de todas as coisas.
Você olhando atrás do véu, você olhando atrás da cortina, você descobre que aquele que tem as 7 estrelas tem a soberania de todo o universo. E esse livro, ele foi escrito em um período de perseguição. Em um período em que a igreja estava verdadeiramente perseguida. Mas não é uma perseguição como você imagina. Aquela perseguição que você sofre no trabalho, sabe? E você pensa assim, nossa, tem uma pessoa que está me perseguindo. Não era essa perseguição. A perseguição que estava no contexto da época que Apocalipse foi escrito. Era a perseguição em que os homens eram martirizados por amor a Jesus. Era um período em que não queria que a adoração fosse decretada a Deus. E todo aquele que o fizesse era morto, era crucificado, era taxado para uma ilha desconhecida, era totalmente aprisionado porque queriam calar a revelação do grande eu sou. Ele é escrito nesse período, num período de tribulação, de perseguição. E aí a gente acha até cômico nós dizermos que somos perseguidos. Quando olhamos para o livro do Apocalipse e vemos que todos os homens foram martirizados por amor a Jesus. Reveja a perseguição da sua vida, porque se verdadeiramente ela começar, você terá punho suficiente para dizer, eu continuo crendo. Esses homens enfrentaram isso. E ela foi escrita por um dos últimos apóstolos, João. João é aquele discípulo amado de Jesus. Aquele que fazia parte dos 12, que fazia parte dos 3 e que fazia parte da unidade. O que é isso? Ele fazia parte dos 12 homens que andavam, que seguiam Jesus, que aprendiam tudo do mestre. Mas ele também fazia parte daquele trino que Jesus levava para alguns momentos íntimos, Pedro, Tiago e João. Mas João também fazia parte daquele momento individual, que somente ele podia deitar no coração de Jesus e ouvir a batida do coração. E é interessante porque para escrever o livro do Apocalipse não podia ser outro, Tiago. Só podia ser esse, que deitava e que conhecia a batida do coração do mestre. Somente ele podia, porque ele foi o único mártir do fim da história, que sobreviveu a tantas tentativas de morte. Os historiadores vão dizer que João foi colocado em um tacho de óleo quente, fervento, vivo, e não morreu. Nada parava o velhinho, nada matava João, porque existia um fogo que ardia em seu peito, existia uma mensagem que ardia no seu coração, e por mais que a humanidade tivesse tentando calar, o Espírito estava vivo para continuar. Aleluia! E aí, depois de tanta tentativa, nessa época, o imperador Domiciliano fala assim, não, nós temos que fazer alguma coisa. Esse cara não pode continuar vivo, esse cara não pode continuar falando. Tem muita gente se convertendo com a mensagem, com o testemunho dele. Não dá não. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele para a ilha de Patmos. Vamos aprisionar esse velhinho. E aí João é levado para a ilha de Patmos. E diferente do que você pensa, essa ilha não é um resort. Essa ilha não é um lugar de lazer. A ilha de Patmos era um lugar de prisão. E prisão em um estado tão severo que os prisioneiros morriam de tanto que trabalhava naquele lugar. Dizem que os estados que eles ficavam no corpo físico era tão crítico que eles chegavam a ter alucinações durante a noite. Por isso que a ilha também é conhecida como a ilha de bestes feras, como ilha de animais silvestres, como a ilha de terrores, de temores, a ilha de treva. Então, tentaram calar João de toda forma, mandaram ele para uma ilha de treva, mandaram ele para uma ilha de prisão, mandaram ele para uma ilha de tormenta. Mas quando todos acharam que João estava calado e destemido, quando todos acharam que João estava prostrado e tímido, o céu se abre para João, o céu se revela e ele ouve uma voz com um som de muitas águas dizendo assim: escreve, anota aí, porque eu não vou te dar só a revelação da palavra, eu não vou te dar só o guia prático da vida cristã, eu vou te dar o fim de todas as coisas. No momento mais conturbado da vida dele, ele experimentou a glória mais majestosa que alguém podia viver. Spurgeon vai dizer que as aflições, se nós
orarmos nela, nós tiraremos de lá pérolas incontáveis. Você tem passado aflição? Você tem passado dor? Dobre o joelho e seja como um velhinho. Permita que o céu se abra para você. E que você tenha uma revelação tão única e tão poderosa acerca do Deus Todo-Poderoso, que isso seja mais do que suficiente para você olhar e dizer: Maranata, Deus. João então começa a escrever a revelação do Apocalipse. Tudo isso que eu estou falando está lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 15. E a palavra de Deus diz que João, ele tem uma visão. E eu acho lindo essa visão desse texto, porque João foi o único apóstolo que viu Jesus sendo julgado, Jesus sendo crucificado, e agora, Jesus triunfante. Eu imagino a cena. João está aos pés da cruz, vendo o seu mestre, vendo aquele que ele ouvia a batida do coração. Ele está aos pés da cruz, vendo o seu rosto ensanguentado, as suas mãos cheias de sangue, os seus pés travados. E ele está tendo que ter essa imagem do seu Cristo morto, do seu Cristo com uma lança traspassada no seu peito. É essa imagem que você está imaginando, que muitas vezes a gente vê em alguns santinhos por aí, que muitas vezes a gente vê pendurado em alguma igreja. É essa imagem que você está vendo que João estava assistindo ao lado da mãe de Jesus. Ele vê essa cena, imagina esse apóstolo amando o seu mestre, mas tendo que testemunhar da sua morte na cruz. Mas agora, em um dos piores momentos da sua vida, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 1, verso 12, que João não vê mais uma coroa de espinho. Que João não tem mais a visão do Cristo com uma mão estendida sobre a cruz. João agora vê um Cristo com um cabelo branco como a neve, com as mãos brancas cheias de fogo, com os olhos reluzentes, com os pés latentes como um latão. João agora tem uma imagem não do Cristo da cruz, mas do Cristo Rei dos Reis, assentado nos lugares celestiais. Agora ele não tem mais a visão do Cristo morto. Ele tem a visão do Cristo que reina e reinará para todo sempre. E eu acho lindo como o Senhor se revela para ele começar a escrever o Apocalipse. Sabe por quê? A maneira e a imagem que você tem do Senhor diz como que você vai servi-lo. A imagem que você tem do Senhor Jesus diz como você vai servi-lo. João então começa a ver essa imagem tão triunfante, tão magnífica. E ele não suporta em sua carne, porque é tanta glória que a carne não contém, ele cai como morto. E a Bíblia diz que ele sente uma mão tocando os seus braços, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, sou eu. Escreve a mensagem que eu tenho a você. As 7 igrejas da Ásia. E João então começa a escrever o que o Senhor diz a ele. E nós vamos entrar agora na mensagem. Aleluias. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E essa igreja é uma igreja muito interessante. Só para você ter ideia, Éfeso significa desejável. O nome Éfeso significa desejável. Porque verdadeiramente essa era uma cidade que as pessoas desejavam estar. Essa igreja, esse lugar, essa cidade, ela ficava num ponto principal da Ásia Menor. Todas as igrejas que o apóstolo João vai escrever e direcionar a mensagem de Deus fica na Ásia. Mas Éfeso não era a capital, todavia tinha uma relevância significativa porque ela ficava perto do porto. Éfeso ficava situada perto de um rio chamado Rio Cáster, onde havia ali o porto que dava acesso a todos os navios que vinham de Roma. Então ela se tornou uma metrópole. Ela se tornou um lugar onde as pessoas desejavam passar. Ela se tornou um lugar onde a comercialização era muito real, muito palpável. Então a economia começou a crescer. Então Éfeso se tornou uma cidade significativamente, economicamente desejável. Todos queriam estar ali, todos queriam ir para lá. Éfeso também era muito conhecida por causa que ela trazia na sua cidade, no seu centro, uma das maiores maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo dedicado à deusa Diana, no grego Artemis. Era um dos templos tão magníficos,
tão extraordinário, que as pessoas queriam ir lá simplesmente para conhecer. Dizem os historiadores que esse templo era tão imponente que você passava pela rua da cidade de Éfeso e lá já tinham alguns rituais religiosos para você pegar os incensos, entrar dentro do templo e queimar a essa deusa. E as pessoas faziam isso com muita eminência. As pessoas adoravam a ela. Então, apesar de ser um lugar economicamente bom, apesar de ter um nome desejável, era um lugar de trevas e superstições. Era um lugar onde quem imperava não era a luz, mas as trevas. E o Senhor começa a usar o apóstolo para escrever primeiro essa igreja. E pasme, essa igreja foi a igreja que o apóstolo Paulo permaneceu mais tempo. Porque Éfeso, a cidade, tinha todo esse ritual supersticioso, né? Todos os ídolos, toda adoração aos deuses que não era o Senhor verdadeiro. E um dia Paulo passa nessa cidade. Um dia um homem de Deus passa nessa cidade. E Paulo fica ali durante 3 anos. E quando ele fica ali durante 3 anos, você sabe o que acontece quando um homem de Deus passa numa cidade e fica 3 anos? Ele converte metade da cidade. Quando o homem de Deus passa a habitar em algum lugar e ele começa a falar da palavra de Deus, ele muda completamente o ambiente. Quando o homem de Deus se coloca em posição e propósito de vida, ele muda a atmosfera de todos à sua volta. E Paulo passa na cidade de Éfeso e converte metade da cidade. A Bíblia diz que a conversão daquele povo era tão sincera que as pessoas saíam na praça, jogavam seus livros de feitiçaria e queimavam todos, porque estavam se rendendo ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Essa igreja, depois que o apóstolo Paulo estabelece, depois que ele estabelece um lugar de adoração naquele lugar que foi direcionado por 2 pessoas, Áquilas e Priscila, um casal que não tinha ministério, um casal que não tinha cargo, um casal que não tinha nome. Era um casal simplesmente que reconheceu o Senhor como Salvador da sua vida e entregou a Ele toda uma adoração. A igreja é estabelecida naquele lugar. E aí Paulo, se não bastasse ser o precursor, o autor, o fundador da igreja, sabe quem ele envia para lá para pastorear? Timóteo. Primeira e segunda carta aos Timóteos é escrito Paulo aconselhando Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Então talvez você e eu comece a parar e falar assim: uau, que igreja espetacular, pastor. Paulo fundou, Timóteo pastoreou. E mais, sabe quem congregava nessa igreja? João. Pois é, o Joãozinho. Quem não queria congregar com o Joãozinho, irmãos? O discípulo amado, aquele que não morria, aquele que pregava mesmo em treva, aquele que pregava mesmo em meio ao tacho queimado, aquele que pregava mesmo em situação adversa. Ele pastoreou a cidade de Éfeso. Então nós estamos diante de uma igreja que é perfeita. Não? Sabe quem mais congregou na igreja de Éfeso? Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus está sendo crucificado, ele diz para João: cuida dela, agora ela é sua mãe e agora ele é seu filho. E a partir de então Maria vai começar a seguir todos os passos de João. Então você está numa igreja em que Timóteo pastoreou, Paulo fundou. Você está numa igreja que João pastoreou, e você está numa igreja em que quem segurou Jesus estava lá. Fala sério, se você não congregaria nessa igreja. Eu também. Já pensou você ter o privilégio? Já pensou? Você tem o privilégio, pastora, de sentar com a mãe de Jesus e falar: me conta aí, me fala alguma coisa dele. Imagina isso. Era isso que os irmãos de Éfeso tinham. Então uma igreja que tinha um fundamento adequado, uma igreja que tinha doutrina adequada, uma igreja que tinha obra adequada, uma igreja que tinha pessoas adequadas. E aí a gente, entrando no texto, vê o Senhor direcionar uma carta a ela. Será que uma igreja que tinha tanta gente boa precisava de uma carta? O Senhor direciona e o Senhor começa dizendo assim: você tem perseverado e suportado sofrimento. Eu conheço as tuas obras. A primeira coisa que Deus fala para essa igreja: eu sei quem é você. Éfeso, eu sei quem é você. Eu conheço o que você faz. Esse conhecer as tuas obras não está dizendo sobre
a obra física que você realiza. Esse conhecer a obra está dizendo: eu conheço o seu caráter moral. Na tradução original, é isso que o texto está dizendo. Eu conheço o seu caráter moral. Éfeso, eu sei por onde você anda, eu sei o que você faz, eu sei o que você vê, eu sei o que você lê, eu sei o que você ouve, eu sei o que você frequenta, eu sei o que você fala, eu sei o que você assiste. Éfeso, eu conheço tudo o que você faz. Eu conheço a tua obra. Não adianta, esse conhecer, irmãos, é tão profundo que não diz respeito a um conhecimento de vista, mas diz respeito a um prescrutado coração. Éfeso, eu prescruto o teu coração. Eu sei a sua intenção no seu comportamento. Eu conheço as suas obras. Eu prescrito a tua moral. Sabe também o que eu conheço, Éfeso? O teu trabalho. Éfeso, você tem trabalhado árduo. Não tem? Você tem feito tantas coisas. Você tem corrido de um lado, você tem corrido do outro. Você tem realizado obras e agora sim essas obras, esse trabalho diz respeito à labuta. Eu conheço a sua moral e eu também conheço a sua labuta. E eu me agrado disso. Eu gosto disso. Eu gosto de saber que você é alguém que se importa em ter uma ética para viver uma vida aqui. Eu também gosto da ideia de saber que você trabalha e verdadeiramente, arduamente por mim, pelo reino. Eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho. Sabe também o que eu conheço? A tua perseverança. E essa perseverança na tradução do grego, ela quer dizer, a palavra eponomo, eu não sei muito bem dizer ela, mas significa bravura e coragem. Eu conheço a sua coragem. A perseverança no sentido de, tem hora que você quer parar, tem hora que você quer desanimar, tem hora que você quer desistir porque as forças contrárias vêm sobre você, mas aí você se levanta e você tem uma coragem, você tem uma bravura e você segue adiante, e eu também conheço isso. Oi, irmãos, é magnífico saber que o Senhor está de olho em cada coisa, detalhe e ato da nossa vida. E é isso que Ele está dizendo. Ele está de olho em cada ato, detalhe da sua vida. Nada na sua vida passa desapercebido dos olhos de Deus. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer que todas as coisas, todas, são nuas e patentes perante os olhos do Senhor. Ele conhece tudo sobre nós. Ele vê o nosso trabalho, a nossa obra, a nossa perseverança. Então essa igreja era diligente. Essa igreja era cautelosa. Essa igreja era disciplinada. Essa igreja tinha uma ortodoxia. O que é isso? É o guardar da lei, o guardar da palavra de uma forma muito litúrgica, de uma forma muito relevante, de uma forma muito piedosa. Eles temiam em guardar a palavra do Senhor. O próprio Deus vai dizer: você não suporta a maldade. E eu amo isso em vocês. Vem um profeta falso tentando disseminar alguma coisa, vocês colocam ele à prova. E eu vejo isso. Então é uma igreja que o Senhor começa a pedir para João escrever. E quando a gente começa a ler, elogios, elogios e elogios. Porque o Senhor conhece, porque o Senhor sonda, porque o Senhor vê. E talvez se por algum momento na sua cabeça passou a ideia de que Deus não se importa. Olha o que Ele está dizendo a Éfeso esta noite. Olha o que Ele está dizendo a você esta noite. Eu me importo tanto que eu prescruto o seu coração. Eu intensifico o olhar para teu trabalho. E eu contemplo a tua perseverança. Eu me importo tanto com a tua vida que eu vejo cada detalhe da ação que você está tendo. Verso 4. Porém, sempre tem um porém. Você tem obra, você tem perseverança, você tem trabalho, você tem ortodoxia, você tem palavra. Mas eu só tenho uma coisa contra você. Talvez, analisando friamente, nós diríamos assim: uma só? Puxa, que alívio, né? De tantas coisas boas, ele só tem uma coisa contra mim? Que alívio, gente. Não é? Poxa. Então significa que 90% eu estou acertando, ou 99% eu estou acertando. Eu tenho uma coisa só contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor.
que é o primeiro amor? Só para a gente entender a profundidade disso. E o que Deus quer falar conosco essa noite. Sabe quando você se apaixona? Que você atravessa rio, lagoa, mar, a nado sem saber nadar? Jovens, vocês fazem isso. Ou vão fazer. Porque nós fizemos. Nós que estamos casados. Não é? Você se apaixonou, você não dava vida pela pessoa que está do seu lado? Você tomava o mar de canudinho, como dizem, não é assim? Você fazia o que dava, o que não dava, o impossível 3 vezes, elevado ao quadrado, eu não sei. Mas você fazia de tudo por essa pessoa. Não era assim? Você quebrava regras. Sabe por que você quebrava regras? Porque você se apaixonava por alguém e seu pai dizia assim, não é para namorar. E você namorava. Porque naquele momento essa pessoa era tão importante para você. Naquele momento essa pessoa era tudo que você precisava na sua vida. Nesse momento essa pessoa era tudo o que lhe faltava. Não é assim? E aí você estava disposto a quebrar regras. Você estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. A atravessar quantos quilômetros fosse. A pegar ônibus, metrô, caminhão. Tudo que fosse. Não dirigia, mas vai dirigir porque você está apaixonado. Você estava disposto a fazer tudo. Porque você estava no primeiro amor. E o primeiro amor significa eu tornar essa pessoa mais importante na minha vida. O primeiro amor significa acima de tudo, acima de todos. O primeiro amor significa não importa o que me digam, não importa o que me falem, não importa o que fazem, eu quero ela para mim e eu vou lutar por ela até o fim. Essa igreja tinha obra, essa igreja tinha perseverança, mas essa igreja não tinha Deus mais como seu primeiro amor. Essa igreja não olhava mais para Ele como a essência da sua vida. Mas como que eles faziam tudo isso? Eles faziam por tantas outras razões, menos pelo despojar de um coração inteiramente apaixonado. Essas pessoas começaram a ir priorizando outras coisas. Foi colocando outras coisas no lugar, sabe? Até ama Jesus. Até amava Deus. Até tinha um lugarzinho lá no coração para ele. Mas não era mais o primeiro. Não era mais aquele que estava no topo. Não era mais o essencial das suas vidas. O primeiro amor, aqui, ele significa duas formas. O primeiro amor de forma temporal e de forma posicional. E aqui esse primeiro amor, o Senhor está dizendo não sobre tempo. Não é você voltar lá quando você aceitou Jesus no passado, porque algumas pessoas têm uma fé muito mais madura hoje. Mas esse primeiro amor que a Bíblia está dizendo é sobre posicionamento. É quando Jesus tem o primeiro lugar em posição em nossas vidas. E Éfeso havia abandonado o Senhor. E é interessante porque algumas pessoas trazem a ideia para esse texto de você deixou o seu primeiro amor. Não é o deixar de esquecer. É o abandonar de negligenciar. A palavra abandonar é você deixar de lado porque não é mais tão relevante. E aí eu vou correr para tantas outras coisas que eu acho relevante. É isso que a igreja de Éfeso fez. E é isso que nós estamos fazendo no tempo de hoje. Nós estamos abandonando o nosso primeiro amor. E aí você pode olhar para mim e dizer assim: como que você diz isso para mim? Eu deixei a minha casa e eu estou aqui no culto. Você pode estar aqui por tantas outras razões. Quer ver uma delas? Porque você precisa de uma bênção. Porque você precisa de um milagre. Por isso que talvez você esteja aqui. Quer ver uma outra razão porque você está aqui? Por costume religioso. Porque você acostumou a vir no culto de domingo. Porque para você virou cômodo pegar a tua família, entrar por essa porta, sentar aí, ouvir uma boa palavra e ir para casa e achar que é crente. Porque para você virou rotina. Olha, eu trabalho de segunda a sábado, mas no domingo eu e minha família nós vamos para a igreja. Rotina religiosa. E pasme, quando Jesus estava aqui, ele lutou contra isso veemente. Nós podemos estar nesse culto,
Mas o nosso coração pode não estar nesse culto. Nós podemos estar aqui, a gente pode estar fazendo obras nessa igreja, mas essas obras podem não ter nada a ver com um coração voltado a Deus. Você tem noção disso? Você tem noção que você pode estar envolvido em toda a liturgia, mas o Senhor não significar ser primeiro na sua vida? E é por isso que eu falei no começo que o avivamento pode começar hoje. Porque para ter um verdadeiro avivamento, ele precisa ocupar o primeiro lugar. Se ele não ocupar o primeiro lugar no seu coração, nada valerá. A sua vinda aqui é vã, o seu trabalho é vão, a sua obra é vã, como era vã para a igreja de Éfeso. Você está fazendo tudo certo. Você está fazendo tudo cronometrado. Mas eu não sou mais a essência do seu coração. Você não faz mais por amor. Você tem noção do peso disso? Você toca por tocar, porque é legal, porque sai um som da hora. Você vem aqui, você lidera, porque é gostoso liderar e ter um subordinado sobre você. Você organiza porque te dá uma sensação, oh Deus, te dá uma sensação de prazer e bem-estar e de utilidade em algum lugar. Você faz tudo, mas ao mesmo tempo nada. Os irmãos não têm noção do peso dessa palavra que eu senti na minha casa. E nós temos falado nesse altar que nós pregamos Bíblia. E é Bíblia que vai ser pregada esta noite. De que adianta você ter coisas boas com propósito vazio? Por isso que você está cansado. Por isso que você entra, faz as coisas na igreja e você fala assim: eu estou cansado, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Claro que ninguém te vê, claro que ninguém te ajuda. Ninguém tem que te ver, ninguém tem que te ajudar, porque tem que ser por amor. E se é por amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Se é por amor, independente se ele faz, independente se ele não faz, eu vou fazer porque eu sei de onde ele me tirou. Não é sobre as coisas, não é sobre fazer coisas boas, mas é sobre amar enquanto faz essas coisas. Você não está amando mais enquanto você faz. Você não ama mais vir aqui. Você vem por qualquer outro motivo. Mas você ama pegar a tua família, se arrumar, colocar uma roupa e dizer: vamos lá, Jesus está me esperando, eu vou me encontrar com meu noivo, vamos lá, Ele quer a minha adoração. Jesus chega até os cambistas e ele destrói o templo, a porta do templo. Ele joga a mesa, ele quebra a barraca, ele desfaz tudo. Sabe por quê? Porque já não tinha mais coração na oferta. A ordem do Senhor era assim: você vai pegar uma oferta, um cabrito, você vai guardar ele por 1 ano. Por 1 ano. Você vai separar, você vai cuidar, você vai amar o bichinho, você vai dar atenção pro bichinho, você vai dar amor pro bichinho. Depois de 1 ano, você vai pegar esse cordeiro, você vai levar lá pro meu altar. E aí você vai ofertar para mim. Irmão, cuidar de uma ovelha, de um cabrito por 1 ano. Você acha que é fácil? Nós não conseguimos cuidar de cachorro, eu não consigo cuidar nem de cachorro. De passarinho, se me der um passarinho ele vai morrer. Mas o povo tinha que cuidar de um cabrito por 1 ano. O que fazia? Dar comida, dar carinho, dar atenção para um cabrito. Porque ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter defeito. Não podia ter mancha, não podia ter machucado, não podia ter perna quebrada. Esse cabrito tinha que ser perfeito. Então você tinha que dar atenção. Você tinha que amar esse cabrito como a coisa mais importante para você levar para quem era mais importante. Só que sabe o que acontece? O povo para de guardar 1 ano. O povo chega na porta do templo, tem um monte de cambista vendendo os bezerros. Aí eles pegam: me dá um bezerro aqui, rapidinho, eu tenho que levar lá para o Senhor. Você está entendendo? Eu tenho que ir lá no culto. Deixa eu levar minha oferta. O Senhor passa na frente daquele templo, ele quebra tudo e ele diz assim: eu não quero isso para mim. Se a tua oferta não tiver teu coração, de nada serve. Se a tua oferta não tiver o teu interesse, o teu valor, a tua obra e a tua dedicação, de nada serve. Como você tem trago a sua adoração aqui? Como você tem trago o seu louvor aqui?
Como você tem amado o Senhor na sua vida? É porque para mim não importa. O importante é ser crente do lado de fora. Irmão, isso é a maior mentira que estão inventando por aí. O importante para mim é ser crente fora da igreja. Irmão, você tem que ser crente dentro, fora, durante, de dia, de noite, em qualquer hora. Se você for um cristão que adore, que tem um coração e que ama o Senhor acima de todas as coisas, você vai ter prazer de estar aqui na igreja. Porque o conceito que você tem de igreja é um pouco equivocado, tá? Não pense você que igreja é você sozinho, não. Você não é igreja sozinha. Não existe isso biblicamente. Você é um adorador. Você é um servo. Você é um discípulo. Você é um membro sozinho. Igreja é coletivo. E igreja significa uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Igreja significa uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um membro para o Espírito Santo. Então é impossível você ser igreja sozinho. Só que essa onda de o importante para mim é servir lá fora, tá mexendo com você e você não consegue amar a Deus lá fora, quer amar aqui através de obra, mas a verdade é que você não ama Ele verdadeiramente e aí você não consegue nem servir aqui, nem lá e nem aqui. Não como Ele deseja. Você até tem boas obras, Éfeso. Olha, eu tô vendo. Você até faz as coisas, só que com a motivação errada. Você até faz, você até tem vontade, mas as intenções são inválidas. E eu conheço. Não adianta você querer dizer alguma coisa. Eu conheço. Eu te vejo. Eu prescruto. A nossa vida com Deus não é algo normal, irmãos. Está muito normal para você a sua vida com Deus? Não tem renúncia? Não tem entrega? Não tem sacrifício? Então faz tempo que Ele perdeu o lugar. Porque é impossível ter uma vida com Deus e não ter renúncia, sacrifício e entrega. É impossível você dizer que ama a Deus e dizer que não tem tempo para Ele. Que amor é esse? Imagina eu dizer para o Marcelo: amor, eu te amo. Você é o amor da minha vida, e é. Mas eu vou trabalhar muito e nós vamos se ver bem pouquinho, tá bom? Mas eu te amo. Amor, eu te amo. Mas eu tenho uns sonhos por aí, sabe? Eu quero conhecer Paris. E eu quero, orem por isso, tá? Eu quero conhecer Paris. Eu quero ir na Torre Eiffel. Não, eu não vou com você não. Eu vou sozinha realizar meu sonho. E aí depois eu volto para viver com você. É isso que você está fazendo com Deus. E é por isso que Ele está dizendo: você abandonou o primeiro alô. Porque você quer viver a sua vida, a sua maneira, da sua vontade. E você não quer me colocar nos seus planos. Você quer que eu ajuste a minha vida e o meu propósito nos seus planos. Então eu não sou mais importante para você. Então sabe o que eu prefiro fazer? Te corrigir. E essa é a parte mais linda. Eu não prefiro te abandonar. Eu prefiro te corrigir. Porque eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto como um pai que vai em busca de um filho que se perdeu. Eu te amo tanto que eu digo para você: eu conheço a sua obra, eu conheço a sua perseverança, mas eu preciso do seu amor. E talvez você olhe para a mensagem e você pense assim: nossa, mas que Deus carente é esse? Que precisa tanto que Ele seja o primeiro. Será que Ele tem algum problema de crise de identidade? Irmãos, Deus é suficiente nele mesmo. Lá na eternidade tem a plenitude da divindade. Você sabe o que é pleno? É completo. Lá no céu tem a plenitude da divindade. Eles se realizam, eles se completam entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não precisa de nós. Então quando Ele pede para você amar Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas e de tudo, não é porque Ele está carente de uma adoração sua. É porque Ele te conhece suficientemente e sabe que se você pôr alguma coisa no lugar que é dele, isso te mata. Se você amar mais o seu emprego do que a Deus, certamente esse emprego vai te matar. Se você amar mais o seu filho do que a Deus, certamente isso vai te matar. Se você amar qualquer outra coisa acima dele, isso vai matar a sua vida. Então Ele está como um pai desesperado. Eu sei o que é melhor para você, então me coloque no topo da sua lista e tudo vai mudar.
Aleluias. Tudo vai mudar. Me coloque no centro, me coloque no lugar. Aquele povo não tinha mais prazer de preparar a oferta, porque não tinha mais amor. E por que iam? Por que iam se não tinham amor, pastor? Então não vai, né? Mas sabe por que eles iam? Porque eles estavam vivendo algo que Paulo prescreveu para Timóteo quando pastoreava essa igreja. Timóteo, no fim dos tempos, os homens se tornarão amantes de si mesmo. Sabe o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Timóteo, no fim dos tempos, as pessoas vão se amar acima do que Deus. Elas vão colocar elas mesmas no topo do coração. Elas vão amar tanto a vontade dela, os sonhos dela, os planos dela, que elas vão esquecer da sã doutrina. Elas vão esquecer do Senhor. Elas vão esquecer do principal. Elas vão esquecer da essência. Então sim, esse povo podia ir ofertar no templo, comprar uma oferta e não amar o Senhor por conveniência, por orgulho espiritual. Eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu cresci na igreja, eu não preciso de mais nada. Éfeso também pensava isso. E o Senhor diz para ela: você abandonou o principal, Éfeso. Você abandonou o principal. Aleluias. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus, irmãos. O Senhor não vem buscar uma empregada doméstica. Não, Ele não vem. Ele não vem buscar alguém que só serve. Ele vem buscar uma noiva. E você sabe o que é ser noiva? É ser apaixonada pelo Senhor. É ter Ele como tudo, é ter Ele como todo. Sabe, eu sou apaixonada pela história de Maria, a Maria de Betânia. A palavra de Deus diz que ela amava tanto o Senhor. Amava tanto o Senhor. E para quem não assistiu The Chosen, assista. É uma série cristã. Quem já assistiu? Desculpa o que eu vou falar, mas nem 50% assistiu e diz que ama a Deus. E tudo que diz respeito a Ele não assistiu. Tenho certeza que todo mundo está assistindo um Round 6 aí de novo. Eu tenho certeza que todo mundo está assistindo um monte de série aí de novo. Os ladrão lá que todo mundo assistiu, bombou. Aí você diz que ama a Deus, mas tudo que diz respeito a Deus você não ama. Que amor é esse? Que amor é esse que você não se importa, não se interessa em conhecer, em entender quem Ele é, como Ele é e por que Ele é? Que amor é esse que você se contenta em vir aqui assistir um culto e voltar embora? Que amor é esse? Mas sabe o que é, pastor? Aqui eu sou pecadora, irmão, todos nós somos. Para de dar desculpa para você mesmo. Quando o Senhor volta para ter um encontro com Pedro, o Senhor não pergunta para ele: você já se converteu? O Senhor não pergunta isso para ele: Pedro, você já deixou aquele pecado lá que você tinha? O Senhor não pergunta isso para Pedro. Sabe o que o Senhor pergunta? Você me ama? Pedro, não importa se você é perfeito ou imperfeito. Eu não quero saber da sua condição. Eu quero saber se você tem amor por mim. Você me ama, Gilmar? Você me ama? Porque se você me amar, o meu amor em você te transforma naquilo que eu preciso. Oh! Não é a perfeição, não é a falta de pecado, é o amor a Deus acima de todas as coisas. Você me ama? Maria amava tanto, 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 tanto. E eu estava falando da série do The Chosen porque tem uma cena naquela série que eu amo. Quando ela vai comprar, os historiadores disseram isso, não está na Bíblia, mas quando ela vai comprar o nardo puro, ela chega na lojinha. Quem lembra dessa cena? Ela chega na lojinha e ela diz assim: eu quero o perfume mais caro. E a moça da loja olha para ela e diz assim: tá, olha, eu tenho esse aqui, que é uma essência maravilhosa, e você pode estar levando ele. E ela fala assim: não, você não entendeu. É para alguém muito importante. Aí a vendedora fala assim: ah, tá bom, eu tenho esse outro aqui, que ele veio lá de não sei de onde, e ele também, só que ele é um pouco caro. Ele custa alguns denários e não sei se você pagaria. Ela: não, eu quero além. Eu quero além. Eu quero mais que esse. Eu quero um raro. Eu quero um que é exclusivo. Eu quero um, porque você não entendeu para quem que é.
é para o Rei dos Reis. Aí a vendedora olha para ela, se assusta. E a vendedora fala assim: olha, eu tenho um. E ela vai lá e pega um vaso de alabastro, enrolado num tecido. E ela traz, e ela diz assim: Maria, eu tenho esse. Esse aqui é raro. Esse aqui é único. Esse aqui nunca foi usado. Esse aqui é precioso. Mas tem um problema. Custa 300 denários. Daria 6 meses de trabalho de uma pessoa. Maria pega uma bolsa de dinheiro, coloca em cima da mesa e diz assim: eu pago o dobro e você pode fechar a sua loja. E ela pega aquele vaso. Ela entra num jantar que não foi convidada, que não foi incluída, que ninguém lembrou de chamar ela porque as mulheres nem podiam. Mas quem ama não se importa. Ramaikiana raios. Quem ama não se importa. Você está dando tanta importância para o serviço do outro que você não está reconhecendo que você não tem amor. Você está dando tanta importância se o irmão está fazendo, se o irmão não está fazendo, se ele está sendo crente, se ele não está sendo crente, que o seu amor está esfriando no seu coração. Ela entra naquele jantar, ela quebra o vaso. Judas fala assim: podia ser utilizado para alguma coisa, porque quem não ama sempre tem algo melhor para fazer. Sempre tem algo para apontar. E Maria não está nem aí, sabe por quê? Ela amava Jesus. Eu fico me perguntando, irmãos, o que Maria viu em Jesus que nós não vimos ainda? Pastor, o que Paulo viu em Jesus que nós não vimos ainda, a ponto de dizer: eu já morri para mim mesmo. A vida que eu tenho agora não é mais sobre mim. Eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero ser crucificado com Ele, Bruno. Eu não quero mais viver os meus projetos, sabe, os meus sonhos, sabe, os meus planos. Eu rasgo porque eu amo Ele acima de todas as coisas. O que Jeremias viu, Lari? Que ele foi jogado numa cisterna. Ele foi preso, ele foi para o calabouço. E chegou um momento que ele estava tão cansado, que ele disse assim: eu quero desistir. Eu vou parar. Mas há um fogo que arde no meu peito. E eu não posso. Há um amor por Cristo em mim. Há um amor por Deus em mim que eu não consigo parar. E vai ser Jeremias de novo preso, esculachado, por amor a Jesus. O que Levi viu? O que Levi viu? Estava na coletoria. Estava lá, vivendo a sua vida confortavelmente. Era rico. Porque caso você não saiba, Levi, ele se colocou contra o seu próprio povo. Não dá para contar a história dele aqui, mas ele se colocou contra a própria nação de Israel. E por isso que ele era tão odiado. Por isso que ele era tão repudiado por todos. Porque ele foi para o lado contrário. Em vez dele seguir a profissão do pai, que era a regra de antigamente, não, ele vai ser publicano, ele vai ser cobrador de imposto. Só que um dia ele está na coletoria, vivendo a sua vida normal. Ele está trabalhando, ele está ganhando o seu pão, ele tá com sua casa confortável, ele está rico, ele está cheio de finanças. Mas Jesus passa para ele, Eduarda. Jesus só passa. Jesus fita os olhos nele e diz assim: vem, me segue. Oh, irmãos, Levi não olhou para saber assim: será que tem alguém para ir comigo? Levi não se preocupou: será que alguém vai pensar alguma coisa? Ele foi. Naquele momento, eu acredito que ele se apaixonou tanto por Jesus, que ele levanta e vai. Ele deixa dinheiro, ele deixa a coletoria aberta, ele deixa um buraco em Roma, ele deixa uma confusão no meio dos soldados, porque ele não estava nem aí. Ele encontrou o amor da sua vida. O que ele viu que eu e você ainda não vemos? Amar a Deus é ter Ele e a vontade dEle em nossa vida em primeiro lugar. E se isso significa abandonar emprego, abandone.
Se isso significa renunciar à família, renuncie. Se isso significa perder amigos, perca. Se isso significa deixar tudo, deixa. Porque Ele é o primeiro, deve ser o primeiro, o único, digno de ser adorado em nossas vidas. Ei, Deus não quer um fã-clube. Um monte de gente reunido com o mesmo propósito, com a mesma intenção. Ele não quer isso. Ele não quer uma empregada, como eu já falei, que vem aqui, serve Ele e vai embora. Ele não quer isso. Ele quer o meu e o seu coração. Ele quer que eu e você o ame tanto, 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 até que nada mais importe, acima de tudo e de todos. Sabe, Éfeso, você até tem boas obras, mas essas obras sem a essência real não tem valor para mim. Você sabe o que o John Wesley deixou quando morreu? John Wesley foi um grande avivalista do século XVIII. A história dele é maravilhosa. Você sabe o que ele deixou? Uma colher, uma toga e alguns livros. John Wesley morreu. E quando foram olhar o que ele tinha de bens, alguns talheres, uma toga e um livro. Porque ele passou a vida inteira amando Jesus. E quando eu e você passa a vida inteira amando Jesus, nós não queremos acumular tesouro aqui na terra. A gente só tem um lugar para acumular alguma coisa, e é no céu. Porque é lá que é o fim da nossa história, não é aqui. E quando nós não amamos o Senhor, nós nos preocupamos com a vida aqui e não a do céu. Mas eu preciso te lembrar esta noite, a sua vida aqui termina quando você morre, mas a sua vida eterna começa quando você morre. Só que você está dando mais valor para essa vida do que para aquela. Essa igreja foi a igreja que ouviu do apóstolo Paulo 40 anos antes: vocês entenderam o evangelho. Paulo escreveu a carta aos Efésios e ele disse isso: vocês entenderam a mensagem do evangelho. Só que 40 anos depois, essa igreja tinha abandonado o primeiro amor. Por que a gente abandona o primeiro amor? Por 3 razões. Primeiro, você não valoriza o plano da salvação. Você esquece o que é ser salvo. Você abandona o primeiro amor, você deixa aqui de lado. Eu vou deixar isso de lado, não é tão importante. Porque esquece de onde Deus te tirou. Porque esquece que você era pecador, pobre, cego, nu, não tinha dignidade, não tinha valor. Mas Ele foi lá, despiu-se da sua glória, encarnou em terra, veio humanamente e morreu pela sua vida e pelo seu pecado. E você se esqueceu disso. Aí você abandona o primeiro amor, você esquece o plano da salvação. Segundo, você esquece o quanto é amado por Deus. Aí você fica procurando preencher o vazio do seu coração com outros amores. Aí você vai colocando um monte de outras coisas no lugar e vai abandonando o amor a Deus. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: volte ao primeiro amor. Volte a ser apaixonado por mim. Não a fazer coisas para mim, mas a amar a mim primeiro. E daí sim, fazer algo com o seu coração para mim. Porque uma coisa é eu fazer uma boa obra com uma boa intenção, mas outra coisa é eu fazer uma obra boa, amando o autor dessa obra. Tudo muda, tudo flui. Me faz viver uma vida inteira prestando a Ele uma devoção e uma adoração, e querer estar com Ele, e querer viver para Ele, e querer amar Ele. Você esquece o plano da salvação. Você esquece o quanto é amado. E você esquece que Ele vai vir te buscar. Você esquece que aqui não é sua casa. Ei, você tem consciência de que aqui não é sua casa?
você tem consciência? Tem hora que eu acho que alguns crentes perdem essa realidade. E começa a viver, e começa a criar planos, e começa a sonhar. E aí tudo que diz respeito a Deus, você deixa para depois. Ei, tudo que diz respeito a Deus vem primeiro. Porque buscar o Senhor em primeiro. Em primeiro. E todas as demais coisas vêm depois. Só que você esquece que você não vai viver sua vida aqui, que tem uma casa para você na eternidade. Isso te assusta ou isso te conforta? Porque talvez te assuste. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor falasse assim: eu vou te levar agora para morar comigo, o que você faria? Eu vou te levar agora, Felipe. Você vai morrer agora e você vai morar comigo. O Senhor te dizendo isso. O que você faria? Cristina, você vai morrer essa noite e eu vou te levar para morar comigo. O que você faria? Ah, Deus, não. Não, Deus. Então eu pergunto, você ama mesmo o Senhor? Você ama mesmo o Senhor? Porque se você amasse, você ia dizer: Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, papai. Eu te espero. Como uma noiva apaixonada andando pro altar. Maranata, Maranata, vem, papai. Eu quero estar contigo. Se coloque de pé, Ramaraquiachos. Avivamento é ter o Senhor no lugar correto do nosso coração. E Ele diz para a igreja de Éfeso: você abandonou o primeiro amor, mas eu tenho um caminho de volta para você. Lembra, arrependa e pratique. Lembra e reconheça. Reconheça que você não tem mais o mesmo entusiasmo em me servir que você tinha. Lembra que outros amores ocuparam o topo do seu coração. Lembra que eu não sou mais a primazia no seu interior. Lembra que você faz obra, mas não é para mim, é para os outros. Lembra que você até serve, mas não é por amor, é por conveniência. Lembra aonde você caiu. Depois, arrependa-se, Éfeso. E o arrepender faz uma convergência. Muda de direção. Muda de direção. Muda o propósito do seu coração e coloque amor nisso. E terceiro, pratique as boas obras. Então ajuste o seu amor por mim. Ajuste a prioridade a mim. E aí depois você pode fazer tudo, porque eu vou estar conhecendo a tua obra, vendo a tua perseverança e entendendo o teu labor. Você está entendendo o que Deus está dizendo esta noite? Lembrar é reconhecer que eu não sou como eu era, que eu não servia como eu servo, que eu não sirvo mais como eu servia. Quando eu estava montando esse sermão, orando a Deus, Deus falou muito comigo. Quando eu tinha 17 anos de idade, irmãos, eu nasci na igreja. Pastor, a gente saía do Panorama. Quem conhece o Panorama aqui? A gente saía do Panorama. Eu e minha irmã, eu tinha 17 anos, eu era bem magrinha, eu não praticava nenhuma atividade física. E a minha irmã, a gente saía empurrando um cadeirante chamado Bibo. O Gé deve conhecer, o Tiago deve conhecer, o Bibo Evandro. A gente saía do Panorama, carregando ele numa cadeira de roda, até o Campos Dourado a pé. Eu e minha irmã. Sabe pra quê? Pra ter o privilégio de chegar numa tarde da bênção e orar. E aí acabava a tarde da bênção, a oração. A gente pegava o Bibo de novo e trazia empurrando de volta pro Panorama. A gente fazia isso toda quarta e toda sexta-feira. Eu amava tanto.
Eu amava tanto pegar ele empurrando na cadeirinha de roda e a gente andando tão feliz que a gente nem via a hora passar. E não importava se alguém estava vendo, porque esse não era o intuito. O nosso intuito era chegar na tarde da bênção e orar. Onde está o seu amor? Que é capaz de renunciar a qualquer coisa, que é capaz de quebrar princípios, regras, valores humanos por Ele, que é capaz de largar emprego, que é capaz de largar carreira, que é capaz de deixar amizade por Ele. Aonde está o seu amor? Aleluias. O Senhor está nos chamando de volta esta noite, porque Ele quer sim trazer um avivamento para essa igreja, mas Ele precisa ajustar a prioridade do nosso coração. Aleluias. O mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo amor, a mesma devoção Ele espera de nós. Aleluias. Lembra aí. Lembra. Aleluias. Nós começamos o culto no Salmo 111, dizendo: aquele que me buscar de todo o coração. De todo o coração. E esta noite o Senhor está encerrando esse culto dizendo: Éfeso, eu preciso que você me busque de todo o seu coração. De todo o seu coração. Faça uma oração sincera a Deus. Eu não vou convidar ninguém aqui na frente, não. Eu quero que você faça uma oração sincera aí do teu lugar. Eu quero que você reconheça que já não mais há entusiasmo, que já não há mais amor, e que você se arrependa, que você se arrependa e que você pratique ao sair dessas portas um amor verdadeiro e genuíno. Lembre, não é voltar no passado, não é voltar no tempo, mas é no tempo presente. Ter a motivação correta, ter o valor real, ter a intenção verdadeira. Você pode servir qualquer ministério da igreja, mas se o seu coração não estiver nisso, é obra de palha. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer que as nossas obras, elas vão passar por um crivo na eternidade. Vai ser provada pelo fogo. E o Senhor vai conhecer as intenções. Não adianta você postar no Instagram que ama Jesus. Não adianta você dizer pro seu amigo que ama Jesus. Se você o ama, tudo que diz respeito a Ele, você fará parte. Você fará parte. Você estará envolvido. Tudo que diz respeito a Ele, você terá amor, você terá prazer em fazer. Que o Senhor nos converta. Que o Senhor nos converta. Pai. Oh, pode louvar. Pode louvar, depois nós oramos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
início e fim. Tudo pra mim Ele é, tudo pra mim Ele é. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é. Alfa. Só cante se Ele for. Só cante se Ele for tudo pra você. E se Ele não for, a partir de hoje, ajuste o seu coração e coloque Ele nesse lugar. Aleluia. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és. Tu és Jesus. Feche os seus olhos. Faça a oração mais sincera que você puder. Lembra que Ele está prescrutando o teu coração. Então não adianta você dizer que Senhor, eu te amo, se você não está conseguindo amar Ele como primeiro. Faça a oração sincera esta noite. Faça esse culto ser um culto diferente na sua vida. E não depende de mim, não depende do pastor, não depende do louvor. Depende se seu coração está aqui. Pai, nós estamos aqui esta noite, Pai. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos nos arrepender por não ter o Senhor na primazia da nossa vida. Nós queremos nos arrepender nesta noite por fazer obras mortas a Ti, por fazer obras que até parecem boas, mas sem propósito real, sem coração funcional, Pai. Ah, Senhor, nós queremos Te amar acima de todas as coisas. Nos ajude a Te amar, Senhor, verdadeiramente. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter o Senhor na primazia do nosso coração, da nossa essência e das nossas obras. É lindo o final que Ele diz assim: e se você se arrepender, se você mudar, se você começar a fazer boas obras com a intenção correta, por amor a mim e não por amor a você mesmo, se você fizer isso, eu vou te dar o direito de comer da árvore da vida. Você sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Eu vou te dar o direito de começar de novo. Porque comer da árvore da vida era um propósito lá de Gênesis. Comer da árvore da vida, pastor, era um propósito lá de Gênesis, quando Deus fez a criação dele. Quando Ele colocou Adão e Eva lá, o propósito era que eles comessem do fruto da árvore da vida. Porque aí eles permaneceriam eternamente em comunhão com Deus. O Senhor está dizendo: se você me colocar no lugar certo, eu te coloco no propósito original. Se você me colocar no lugar certo, eu te coloco no lugar original. E o lugar original qual que é? É morar com Ele eternamente. É viver para Ele face a face e eternamente. E se isso não alegra o seu coração, comece o evangelho de novo. Porque aí é mais grave do que abandonar o primeiro amor. Se morar com Ele não alegra o seu coração, volta 3 casas e aceita Jesus de novo. Porque aí é mais sério. Você é feito para estar face a face com Ele, e isso precisa ser a razão da sua vida. Amém? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor com força.